Salve, amada igreja, uma paz do Senhor, amém? É motivo de alegria quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, para louvar, bendizer o seu santo nome e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Pois até aqui o Senhor tem nos sustentado na destra da sua justiça, e por isso estamos de pé, amém? Gostaria de estar compartilhando, o negócio aqui está chique demais, viu, pastor? Glória a Deus. Louvado seja Deus, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. O livro de Josué, capítulo 1. Lembrando aos varões que amanhã nós estaremos ali, no quilômetro 3, para juntos irmos na igreja lá do pastor Josué, na igreja do pastor Moisés, fazendo intercâmbio lá também com os varões de lá, que em uma outra data eles também estará fazendo o intercâmbio aqui conosco. Então, eu convoco todos os varões, aqueles que já estão aqui, para amanhã, às 7 horas, nós vamos nos reunir aqui, para daqui a gente ir rumo ao quilômetro 3, para estarmos ali. A união masculina, ela está com a oportunidade de fazer o culto lá na igreja. A primeira parte, os irmãos lá vão fazer a abertura e vai passar para a gente. Então, vamos cantar 2 louvores e vai ter uma breve palavra de 20 a 25 minutos e as considerações finais com a igreja do pastor Moisés. Amém? Josué capítulo 1 diz assim: E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, antes falou Josué. Deixa eu voltar aqui. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou a teus filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio e o rio Eufrate. Toda a terra dos heteus até o grande mar, para poente do sol, será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque fará este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Senhor Deus, eterno Pai que estás nos céus, graça e louvores eu te dou pela tua bondade, pela tua misericórdia, nos sustenta na destra da tua justiça, nos ajuda na explanação da tua palavra. Tu bem sabe da necessidade que eu tenho de que o Senhor me ajude, de que o Senhor me oriente, de que o Senhor me capacite. E muito mais a tua igreja precisa do Senhor para falar aos vossos corações. Manifesta a tua graça e o teu poder e nos ajuda nessa noite por bondade e misericórdia. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Vamos estar aqui nessa noite meditando um pouco, aqui nessa passagem, aonde que com a morte de Moisés é chegado agora a hora, de Josué liderar o povo a entrar na terra de Canaã. Povo esse que havia uma promessa da parte de Deus a Abraão, Isaque e a Jacó, a toda a sua semente, depois dele que daria uma terra que emanasse leite e mel, uma terra de onde ele pudesse produzir e viver em paz. E essa promessa, ou essas bênçãos, era mediante a obediência a leis e a ordenança do Senhor. É nesse cenário que Moisés conduz Israel à obediência a Deus e às suas leis e estatutos. É algo tão sério que no capítulo 7, versículo 11, de Deuteronômio, deixa eu voltar aqui rapidinho, isso, capítulo 7, versículo 11, ele vai dizer, o que aguarda aqueles que obedecem às leis do Senhor. E ele começa no capítulo 6,
no capítulo 6, o verso 6, ele vai dizer o seguinte, 6 e capítulo 6, o verso 7, diz assim: intimará, começa aqui no 6, perdão, ele começa aqui no 6, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. E ele continua no verso 7 dizendo, Deuteronômio capítulo 6, verso 7, e as intimarás aos teus filhos, delas fará assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E aqui agora tem essas instruções, em que momento esta palavra, estas instruções, o povo de Israel era para estar passando essas instruções aos seus filhos. Após ele guardar, após os seus pais absorver esta palavra que Moisés estava vos ensinando, após eles absorver essa palavra ao qual Deus vivo tinha falado a Moisés, e Moisés agora estava ensinando aqueles homens de casa, aqueles chefes de casa, após eles internizar aquilo em seu coração, ele agora começa a dar instrução em que momento, em que horas, em que lugar, eles deveriam estar ensinando os seus filhos essas instruções. E agora aqui eu te pergunto, qual momento, que momento seria este momento de que nós deveríamos dar essas instruções aos nossos filhos? Seria somente na escola bíblica dominical? Seria somente num culto de doutrina? Seria somente num culto desse de quarta-feira, a qual nós estamos aqui, um culto de oração, de leitura da palavra? Não, ele vai dizer no verso 7, que é em todo tempo, seja deitado, seja andando, seja sentado, em todo tempo, os seus pais deveriam estar passando essas instruções aos seus filhos. Deuteronômio capítulo 6, o verso 7. Ele vai estar dando essa instrução para que os seus filhos começassem também a internizar esse ensinamento, para que seus filhos também começassem a absorver esses mandamentos do Senhor. Porque Moisés agora ele recebe essa incumbência de estar levando, de estar caminhando com este povo esse que volta e meia se afastava do propósito de Deus, povo esse que volta e meia se afastava das ordenâncias do Senhor, mas o Senhor ele não se cansava em nenhum momento de chamar o seu servo Moisés para instruir, para direcionar, para capacitar, para dar informações àquele povo para continuar na caminhada. E nós vamos continuar a ver de que após esse ensinamento aos seus filhos, após os seus pais terem internizado isso em seus corações, após os seus pais terem ensinado todo esse mandamento para os seus filhos, nós vamos ver a partir do capítulo agora 11, do capítulo 7, o verso 11 de Deuteronômio, qual bênção ou que nos aguarda para aqueles que guardam na tauba do seu coração os mandamentos do Senhor. Aqueles que consegue manter a sua fé, a sua esperança na palavra do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que no verso 11, ele vai dizer: guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e o juízo que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouviste esse juízo e guardardes e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a beneficência que jurou a teu pai. Esse aqui ele apenas está começando a dizer o que nos aguarda, ou o que aguarda aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, que obedece a direção a qual o servo do Senhor está nos conduzindo, está nos direcionando, que serve também para nós nos dias de hoje. E ele está falando de uma aliança, porque esta aliança não foi feita apenas naquele tempo. Esta aliança a qual Moisés aqui está falando,
Esta aliança a qual aqui ele está dizendo é uma aliança eterna, a qual Deus vivo, ele disse que daria, que toda semente que viria após dele seria um abençoado e que ele estaria com aquele povo. Então nós vamos perceber do que nos aguarda. E ele continuará. E ele diz no verso 12: será pois que se ouvirdes, pois que ouvirdes esse juízo e guardares, e cumprires o Senhor teu Deus, te guardares a aliança, beneficência que jurou a teu pai. O 13: e ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar também. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, do teu grão, teu mosto, teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho dos teu gado, miúdo, na terra que jurou a teu pai te dar. Bendito será mais do que todos os povos, nem homem, nem mulher, entre ti haverá estéril, nem entre teus animais. Percebe que todo aquele que obedece às leis do Senhor, todo aquele que anda no caminho do Senhor, todo aquele que ama os estatutos do Senhor, ele tem como presente nas suas vidas a mão poderosa de Deus vos abençoando em todo o sentido. Percebe que tudo aquilo que nós venhamos fazer, se nós estamos dentro da lei do Senhor, se nós estamos obedecendo os seus mandamentos, tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós venhamos tocar, está sendo abençoado pelas mãos do Senhor. Ele diz que até mesmo as vacas, até mesmo as crias dos animais, que aquele povo venha criar, que aquele povo venha obter, será abençoado. E ele continua derramando a sua bênção, de tal maneira que ele diz: entre o teu povo não haverá estéril, entre as mulheres não haverá mulher estéril. Deus está nos dizendo de que se nós andarmos, se nós obedecermos a sua palavra, Ele é fiel para permanecer com a sua aliança, Ele é fiel para nos abençoar em todos os sentidos. O que nós precisamos, o que nós devemos estar fazendo, é estar obedecendo às leis do Senhor. O que nós devemos estar fazendo é obedecendo os estatutos do Senhor, colocando as nossas vidas diante deste livro, colocando as nossas vidas diante do Senhor Jesus Cristo e perguntando a Ele qual a direção que o Senhor quer para a minha vida. Em que área o Senhor quer me usar? Em que direção o Senhor quer me levar? E nós nos colocarmos à disposição para o Espírito Santo nos conduzir. Porque mesmo diante das dificuldades que Moisés enfrentava, e que Josué posteriormente iria enfrentar, é que havia ou estaria uma promessa da parte do Deus vivo sobre a vida daquele povo, que estaria com eles, que estaria conduzindo eles, assim como foi no Egito, assim como foi em toda a terra árida de Israel, assim como foi em todo o tempo, Deus estava manifestando a sua graça sobre a vida daquele povo. E nós podemos perceber de que quando Deus, Ele derrama a sua bênção, derrama a sua graça, derrama a sua misericórdia, não é porque aquele povo andava certinho, não era porque aquele povo andava em obediência, era porque a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, porque Ele nos amou de tal maneira, porque até mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, a sua aliança, ela é eterna. A sua promessa para conosco, ela é eterna. Nós podemos até com as nossas falhas, com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, nos afastar dessa aliança, mas a aliança dele permanece. E nós vamos ver de que ele dá essas sequências de bênção ao povo, dizendo: e o Senhor te desviará de toda a enfermidade.
Veja que maravilha. E o Senhor te desviará, verso 15, de toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes porá sobre todos os que te aborrecem. Ele tá informando, lembrando ao povo do que ele fez lá atrás em Faraó. Ele está lembrando ao povo. E se obedecermos, se estarmos com a nossa vida mediante a presença gloriosa do nosso Deus, Ele nos livrará, Ele nos abençoará, Ele manifestará a sua graça em nosso favor, mesmo diante as nossas dificuldades, mesmo diante as nossas fraquezas. E Ele vai dizer: o que guarda aqueles que obedecem à lei do Senhor. Ele começa no capítulo 6, o verso, esse aqui passou, perdão. Aleluia. E todos esses que obedecem os mandamentos e guardam no seu coração os mandamentos, e agora passa a ensinar seus filhos. E agora o povo passa a ensinar os seus filhos. Louvado seja Deus. Perdão aqui que eu me perdi. Amém. E após esses ensinamentos de guardares os mandamentos, veja o que aconteceu aqui no capítulo 11, no capítulo 7, verso 11, ao qual nós já leram. E todas essas riquezas estão para aqueles que amam a Deus, para aqueles que obedecem a sua palavra. Após a morte de Moisés, vamos ver o próprio Deus fazendo uma visita a Josué. O próprio Deus, ele vai fazer uma visita a Josué. E nós vamos ver aqui no capítulo 1, como nós estávamos lendo, ele vai fazer uma visita a Josué, que no verso 8 ele diz: não se aparte, ele vai lembrar a Moisés, e vai dizer: não te aparte da tua boca, aleluia, o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que te tenham cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque esta fará prosperar o teu caminho, prudentemente te conduzirá. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é a nossa bússola, o nosso guia de regra. É o livro ao qual nos conduz para cada vez mais perto de Deus. Porque se nós colocarmos as nossas vidas, se nós nos colocarmos diante do Senhor Jesus Cristo, se nós obedecermos os seus estatutos, se nós obedecermos a sua palavra, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Josué, agora, quando ele recebe essa notícia, quando ele percebe que agora Moisés é morto, talvez ele sente o peso da responsabilidade de dar continuidade a caminhar aquele povo para uma terra que Deus o havia prometido. E talvez aqui agora Josué, ele começa a se perguntar: será que eu darei conta? Aquele povo também começa talvez a olhar para Josué e falar: será que é ele mesmo que vai nos conduzir? E Deus, ele visita Moisés e diz: o meu servo Moisés é morto, levanta-te. Quantas vezes nós nos prostramos diante do problema? Quantas vezes nós nos prostramos diante da dificuldade, achando de que não tem mais jeito? Achando que aconteceu aquele fato, aquela situação, de que não há mais condição de nós prosseguirmos, não há mais condição de nós dermos um passo adiante. E uma pergunta que me ocorre é: quem te chamou? Quem te prometeu algo? Em que circunstância esse alguém te prometeu algo? Seria só enquanto as coisas estivessem bem? Seria só enquanto o teu emprego, a tua empresa te sustentaria? Seria enquanto
aquela pessoa que mantém as contas estaria contigo do teu lado? Quem te prometeu, ele é fiel para cumprir em qualquer circunstância. E quando Moisés morre, Josué, aqui no primeiro capítulo, dá a entender de que Josué ele fica prostrado, Josué ele fica aguardando, Josué ele fica ali meio sem saber o que fazer. E nós vamos ver que ele diz: o meu servo é morto, o meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, passa-te este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares, a planta dos vossos pés, vos tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te sucederá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei eu contigo, diz o Senhor, porque é Ele que garante a nossa vitória. Assim como Ele foi no passado, Ele é e será eternamente. O que nós precisamos é obedecer os estatutos. O que nós precisamos é obedecer a palavra. O que nós precisamos é nos empregar no Evangelho para que a obra dele venha a ser feita em nós e através de nós e por nós. Porque nós não devemos, nós não podemos de forma alguma deixar de fazer a obra do Senhor por motivo das circunstâncias ou por algum intempéries da vida, porque todos nós enfrentamos dificuldade, porque todos nós podemos sofrer algumas implicações na vida que vai nos levar a refletir, que vai nos levar a parar um pouco para pensar. Mas o que não devemos fazer é deixar de acreditar naquele que nos chamou. É deixar de colocar a nossa fé daquele que nos levantou do lamaçal do pecado. Porque Ele foi fiel para te levantar, e Ele é fiel para te sustentar até o fim, independente das circunstâncias. E quando Ele fala para Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Assim como eu estava operando no passado, vou continuar operando também neste presente século. Assim como eu operei lá no Egito, continuarei operando neste século. Basta você continuar a ensinar este povo, a direcionar este povo. Basta você a continuar a manifestar a minha graça. Basta você a continuar dando testemunho da minha bondade, da minha graça. Porque tudo isso aqui é bondade e misericórdia de Deus. Não é merecimento, não é porque o povo andava certinho, não é porque o povo andava sem pecado, o povo volta e meia estava pecando, o povo volta e meia estava duvidando. Deus promete que ia dar uma terra ao povo. O povo vai lá para poder, os espias vai lá para dar uma olhadinha na terra, e quando volta, volta temerosos. Por quê? Porque na terra tem gigante. Por quê? Porque na terra tem grandes cachos de uvas, tem grandes frutos que um homem sozinho não conseguiria pegar. E aí eu te pergunto, que terra é essa? Que bênção é essa que Deus te prometeu que iria te dar? E que ao chegar lá, você não vai ver grandes coisas naquele lugar. Porque o povo estava olhando os empecilhos, não estava acreditando na promessa. Porque se Deus falou que iria dar, Ele vai dar independente do que acontecer. Se Deus falou que vai abençoar, Ele vai abençoar independente das circunstâncias. O problema é que muitas das vezes a gente costumamos a olhar ou dar mais créditos para as circunstâncias, a olhar o tamanho do problema, e não para olhar para alguém ou para quem te prometeu que te daria vitórias, que estaria contigo. E quando o povo se vê naquela situação, eles voltam temerosos.
Eles voltam assustados, porque naquela terra havia gigante, porque naquela terra eles olham uma terra boa, é uma terra que tem grandes frutos, é uma terra muito boa, é uma terra que tem muitos pastos, tem água, porém não dará para nós conquistar. Por quê? Porque há gigantes. Agora, que terra boa é essa que não teria gente saudáveis lá? Que terra boa é essa que não teria gentes fortes lá? Maior e mais forte é quem te prometeu. É nisso que nós devemos acreditar. Maior e mais forte é a quem te prometeu que te daria vitória. Não é os problemas, não é as implicações dessa vida, não é a falta de recurso, ou até mesmo a falta da saúde que vai te derrotar, não. Nós devemos colocar a nossa fé em Deus, nós devemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus, acreditando na sua promessa, acreditando na sua bondade, acreditando na sua aliança. Paulo vai falar dessa aliança grandiosa que Deus fez desde a fundação do século e ela perpetua até os dias de hoje. Essa aliança não foi só no passado, esta aliança é para sempre. Cristo, ele vai chegar e dizer: eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos. Ele não falou, não era somente no passado, não era somente quando eu saí dessa cruz. Ele falou, eu estarei convosco até a consumação dos tempos, até a consumação do século. Então não importa o que nós venhamos enfrentar, então não importa qual é a tua necessidade, Deus está contigo neste barco, Deus está nessa peleja contigo. Deus está apenas esperando de que você apenas deixe Ele trabalhar no teu íntimo. Deus apenas está esperando que você deixe Ele trabalhar no teu ser. Porque toda a prova que advém para conosco é para nos lapidar, é para nos moldar. Tudo que não acontece a mando de Deus está acontecendo sobre o olhar potente dEle. Nada foge do seu controle, nada foge da sua percepção. E nós estamos o tempo todo temerosos. Nós estamos o tempo todo achando de que não vai dar certo. Nós estamos achando o tempo todo de que pela falta do emprego, pela falta da saúde, eu vou me sucumbir. Pelo incidente, pelo acidente que acontece com um parente, com um filho, ou até mesmo com nós mesmos, é o pior que vai acontecer. Não é, meus irmãos. Deus está dizendo aqui para Josué, assim como eu fui no passado, eu sou contigo agora no presente. Apenas tenha fé, apenas persevere, apenas guarde os meus estatutos no teu coração, apenas não desvie dessa lei, medite nela em que tempo, Deus? De dia e de noite, filho. Em que época? De dia e de noite, para que tudo, olha o que ele usa, para que tudo te vá bem. Ele não está dizendo aqui, para que apenas a tua saúde vai bem, para que apenas os teus filhos irá bem, para que apenas a tua empresa irá bem. Não, ele está dizendo, para que tudo te irá bem, para que tudo que tiver sobre o teu comando irá bem. E quando falar de irá bem, não implica de acontecer alguns intempéries da vida, como aconteceu aqui com Moisés, que ele morre, e Josué agora, ele precisa receber essa injeção de ânimo da parte do Deus Todo-Poderoso. Ele precisa receber essa injeção de ânimo para que ele retome a sua caminhada novamente. Ele precisa receber essa injeção de ânimo para que ele pare e pense em tudo que Deus já tinha feito até aquele exato momento. O primeiro acidente que aconteceu comigo de moto, quando eu estava no hospital, chegou um rapaz entregando um folheto, e eu na maca esperando para fazer o raio-x, e eu com o joelho torcido assim para o lado, que a rótula aqui do meu joelho, ela virou para trás da queda, e ele chegou e perguntou assim para mim, você é crente? Eu falei, sou, meu irmão, sou crente, graças a Deus. E qual foi a pergunta que ele me fez? A segunda pergunta, você está em paz com Deus?
Eu falei, meu irmão, estou em paz com Deus. Isso aqui foi um acidente que me aconteceu. É porque as pessoas elas têm esse pensamento de que se nos aconteceu alguma coisa é porque você não está em paz com Deus. É porque você está em pecado. Abaixo desse céu pode nos acontecer qualquer coisa. O que não pode acontecer é nós perdermos a fé naquele que nos sustenta todos os dias. Abaixo desse céu pode nos acontecer qualquer empecilho, qualquer impercalço dessa vida, mas o que não pode acontecer é eu perder a esperança de que o meu Redentor, Ele vive, no momento dele, Ele se levantará ou não no meu favor. Agora, eu não posso negar a minha fé diante das implicações da minha vida. Eu não posso deixar de servi-lo mediante as afrontas que eu vou enfrentar, ou que eu enfrentarei. É essa a realidade que nós precisamos internizar dentro de nós. Porque a aliança dele, ele já fez. Ele já fez a aliança dele com o seu povo. Ele falou, te darei essa terra a você, a sua semente, todos aqueles que vêm após você. Então, ele não colocou um limite. Ele não colocou uma barreira, para que essa barreira chegasse até nós. Opa, vocês aqui não, estão de fora. Essas bênçãos estão inclusas para nós também. Nós estamos incluídos nessas bênçãos também, meus irmãos. E nós estamos passando os nossos momentos, nós estamos passando as nossas implicações, mas nós de forma nenhuma vamos deixar de servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Seja nesse século ou em outro, nós estaremos glorificando e exaltando a Ele, e dizendo que no seu tempo, na hora dEle, na vontade dEle, Ele se levantará em nosso favor, e manifestará a sua graça, porque tudo que nos acontece, como eu já falei, se não for amando dEle, está sobre o olhar dEle. Então nada que está acontecendo em nossas vidas, está passando desapercebido do olhar potente do Deus vivo. Ele está atento a todas as coisas. Então aproveite esse momento e glorifique a Ele. Aproveite esse momento de dor, adore a Ele. Aproveite esse momento de que você estiver passando, exalte o nome dEle. Ah, mas eu não estou passando por luta nenhuma, está tudo bom. Então continue adorando e glorificando e exaltando, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos amparado. E Ele vai chegar para Moisés, para Josué, e ele fala no verso 7, tão somente a injeção de ânimo que ele está dando para Moisés, para Josué, tão somente, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, rapaz. Moisés já morreu, Moisés já se foi, mas eu estou aqui contigo. Então apenas esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teu pai que lhe daria. Deus está falando para Josué, a promessa que eu fiz lá atrás para Moisés, Moisés se findou aqui agora, mas a minha promessa permanece. E essa promessa que eu fiz lá atrás, agora é tu que vai fazê-la cumprir na vida desse povo. E Deus tem confiado isso a cada um de nós, a nós continuarmos pregando a sua palavra, levando essa mensagem adiante. Então a palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite é: esforça-te, tem de bom ânimo, porque as promessas que Ele fez lá atrás continuará sobre as nossas vidas. Apenas esforça-te. Ele está falando, deixa de estar debruçado diante da dificuldade. Deixa de estar debruçado diante da perca do meu servo Moisés. Deixa de estar pensando no que já se foi. Olha para frente. Veja o que eu tenho adiante. E Josué é convidado
a esforçar, a ter bom ânimo e prosseguir com aquele povo. E Deus, ele continua a falar para Josué, que dando a instrução de como ele iria seguir dali agora por diante, ele vai dizer: não aparte da tua boca, não aparte da tua boca, aleluia, o livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite, para que tenha cuidado a fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Não tira nada, viu, Josué? Não tira nada. Tudo que está escrito, faça-se cumprir. Obedeça. É porque os tempos hoje são outros. Nós estamos nos tempos modernos. A palavra de Deus não está dizendo isso. Não tira nada. Tudo que está aqui é para obedecer, independente de tempo, independente de estação. Tudo que está aqui, não tira nada. Obedeça, pratica, aplique, coloque em prática. Para quê, Senhor? Quando nele, tudo que nele está escrito, porque então fará prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirá. Não te ordenei isso, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que nós andemos. O Senhor está conosco e nos conduzirá para que nós possamos, naquele grande dia, dizer: ora vem, Senhor Jesus. Valeu a pena todo este esforço, valeu a pena todas as dores, todas as lágrimas, porque até aqui nós chegamos. Então é essa injeção de ânimo que Deus está dando para nós nessa noite. Esforça-te diante da tua dificuldade, anima-te. Como se animar, meu irmão, diante da minha perca, diante da minha dificuldade, diante da minha falta de saúde, da minha falta de emprego, da minha falta disso ou daquilo outro? O Senhor, nosso Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. O Senhor, Ele é fiel para nos abençoar, independente da estação de tempo que nós estamos passando. Amém? Essa semana, todos sabem das situações da qual a gente vinha passando com o nosso carro, do acidente que aconteceu, e eu falo para a Rosa assim: eu não sei como vai ser, e não sei de onde ou como vai acontecer, eu só estou esperando em Deus. E o mais interessante de tudo isso é de que Deus tem movido e tem direcionado, tem abrido portas de emprego, tem direcionado pessoas, e tudo tem acontecido na maior tranquilidade. O que nós só precisamos diante dos nossos problemas é nos esforçar um pouquinho mais. Nos esforçar em quê? É não desacreditar na promessa de Deus nas nossas vidas. Porque o problema, ele vem nesse intuito de minar nossa fé, minar nossa esperança. E quando mina a nossa fé, a nossa esperança, nós estamos dizendo o quê? Que o nosso Deus, ele é incapaz de cumprir tudo aquilo que ele prometeu. E está aí algo que pode atrapalhar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. É nós duvidar de que Ele é capaz de nos abençoar devido à situação, devido à falta disso, à falta daquilo que nós estamos passando. Ou devido a um acidente que nos acontecer. Eu sei que no tempo dele, na hora dele, no momento dele, Ele nos socorrerá. E se não nos socorrerá nesse tempo, nós ficaremos aguardando, glorificando e dizendo que toda a soberania é dele. E para ele foram feitas todas as coisas, nós só estamos aqui de passagem. Amém? Então eu louvo a Deus por este momento. Peço oração aos santos, que nós possamos continuar a glorificar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, e acreditando cada vez mais na sua promessa, na sua bondade, na sua misericórdia, que independente do momento, da coisa ou aquilo que você vem estar passando, apenas acredite que o Senhor, o nosso Deus, aquele que te chamou,
Ele é fiel para cumprir com suas promessas. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.